A família de projetor. Muito bem, gente. Então, vamos lá, né? Passar a palavra agora para o Júlio. Júlio Sacracenda aí. Tá com a palavra, Júlio. Eu tenho até que me orientar aqui para ver por onde que começo. Porque o Fernando e o pessoal aí já colocou alguns pontos gerais sobre a relação entre ética e moral, né? Moral como princípios de comportamento mais vinculados aos costumes e aos hábitos de uma determinada comunidade. E ética como, de certa forma, uma moral mais refletida, mais ancorada em fundamentos, de alguma maneira, mais racionais. Né? Tanto que a ética é uma das disciplinas do campo da filosofia, né? Que desde Aristóteles até Kant, mesmo atualmente, Habermas e companhia, tentam pensar todos esses problemas no campo da ética. E se tem uma coisa que dá problema, é o tal do campo da ética. Nós, aqui no Brasil, que o digamos, né, na atual situação social e política em que estamos vivendo. Né? Bem, em linhas gerais, tentando fazer uma síntese muito rápida de um tema complexo, em linhas gerais, eu gostaria de lembrar que nós vimos, todos nós, seres racionais, humanos, nós vimos de estágios anteriores de ainda um estágio proto-racional, um estágio anterior ao desenvolvimento da racionalidade, tal como se caracteriza no nível humano. Antes de entrarmos propriamente no nível humano, a nossa consciência ela se manifestava em corpos e em condições conscienciais que eram regidas pelo instinto e pela emocionalidade, né? No estágio imediatamente anterior ao humano. Quando chega ao estágio humano, com o advento da racionalidade, o ser passa a ser responsável pela sua própria condução dentro da vida. Ele adquire o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra. Né? Um cachorro não escolhe como um humano escolhe. Né? Um inseto não escolhe como um humano escolhe. E mesmo que haja diferenças entre as escolhas dos seres humanos, todos os seres humanos têm o poder de escolher entre as possibilidades. E o ser humano faz essas escolhas sempre baseando-se em referências que ele tenha. Quando essas referências para o comportamento estão vinculadas aos costumes de uma comunidade, quaisquer que sejam eles, costumes muitas vezes mais tácitos, mais pressupostos e aqueles com os quais as pessoas já se acostumaram, muito mais dessa forma do que princípios refletidos, isso é o que se chama de moral, né? As escolhas que a gente faz a partir da influência desses condicionamentos que são comuns a uma determinada comunidade. É assim que, em certos países, é normal um homem ter várias mulheres, ser casado com várias mulheres. Aqui, na maioria dos países ocidentais, ou todos, sei lá, não é normal. O normal é o contrário. Em alguns lugares, você fazer alguns comportamentos vai ser alvo de crítica, quando em outros é muito normal, né? E a ética, ela é um campo de estudo que procura lançar um olhar reflexivo sobre todos esses contextos possíveis do comportamento humano relacionado às diferentes comunidades e seus específicos condicionamentos. Né? A ética, ainda assim, sendo uma espécie de ampliação do conceito de moral, ela ainda assim, ela ao invés de se basear
nos condicionamentos de costume de uma determinada comunidade, tal como na moral, a ética passa a se basear, a princípio, passa a se basear em algum grau de racionalidade, em um certo uso da racionalidade. É assim que, por exemplo, nascem as leis, porque em certos estágios da humanidade, a humanidade vivia muito mais intensamente, certas comunidades, em guerra, indivíduos contra os outros, tribos contra as outras, comunidades contra as outras. Né? Com o passar dos conflitos e os dissabores de ambos os lados, acaba-se que, em algum momento, chega-se à conclusão de que é mais conveniente para todos que se estabeleça uma lei, uma regra, né, de conduta, de comportamento, porque, do contrário, acabariam todos se matando uns aos outros e seria prejudicial para todos. Então, aí funda-se a legislação daquela comunidade. Né? Mas um problema que toda gênese de legislação, de leis, enfrenta é como estabelecer um parâmetro para criar as leis. E o parâmetro a que geralmente se chega é o parâmetro da racionalidade, é o parâmetro da única coisa que é comum a todos os seres humanos, em tese, que é o poder de raciocinar, o poder de escolher pela razão, fundamentando e explicando o porquê da sua escolha, e não uma escolha arbitrária e aleatória. Porque o que estava em jogo até então, antes do aparecimento das leis, eram os diversos interesses. Cada um tinha os seus interesses e se degladiavam por causa do conflito de interesses. Mas, ficando demonstrado que isso não era conveniente para ninguém, estabelece-se uma lei que busca, ao invés de olhar para os fundamentos do interesse do indivíduo A ou os fundamentos do interesse do indivíduo B, busca olhar para algo que seja comum ao B e ao A. E a única coisa que, a princípio, é comum ao B e ao A é que eles são ambos seres humanos portadores da faculdade da racionalidade. Então, a lei tende a se ancorar na racionalidade possível para que fique evidente a conveniência para cada um dos usuários daquela lei, que vale a pena e convém obedecer à lei. Até porque é pela obediência à lei que você ganha o direito de participar de uma comunidade e usufruir dos benefícios daquela comunidade. Então, é assim que surgem as leis contra a guerra, contra o conflito, em tese, embora sendo as leis humanas baseadas nos limites das nossas possibilidades de percepção e condicionamento, as leis humanas, melhores do que a guerra, ainda assim são falhas, porque nós vamos encontrar diversos exemplos onde as situações extrapolam a previsão da lei, ou mesmo a lei falha em interpretar, em entender a complexidade de uma situação, quando ela é permeada pela humanidade dos envolvidos. É assim que, por exemplo, muitas vezes pode acontecer de alguém que você conhece e sabe que é inocente te pedir para se esconder na sua casa porque a polícia está atrás dele. O que você faz? Você entrega ele para a polícia, o que seria, em tese, o correto a fazer, ou você ouve a voz da sua consciência, sabendo que ele é inocente, você sabe, sem dúvida, que ele é inocente, e acoberta o suposto crime dele, segundo a legislação vigente. Então, as leis humanas são passíveis de chegar a esses impasses, porque a vida humana é mais complexa, mais ampla do que o cabível em fórmulas, em estruturas racionais como a lei, por exemplo. Então, uma ética, tanto a ética da legislação quanto a ética do comportamento normal, todas elas são baseadas no humano nessa racionalidade.
Às vezes uma racionalidade mais rigorosamente refletida, filosófica, às vezes uma racionalidade que, se não está no nível de uma moralidade discutibilíssima, como a de colocar alguém na fogueira porque ele pensa diferente de você, todavia, muitas vezes a ética ela não nos permite resolver certas questões que a ética, tal como compreendida, né, convencionalmente, não nos permite resolver de uma forma universalizada, que sirva para todo mundo certas questões. Eu acho que porque as experiências humanas são variadas, né? Embora haja coisas em comum entre os seres humanos, mas as experiências também são variadas em vários aspectos. E todos nós baseamos as nossas concepções, inclusive éticas e morais, na nossa experiência, não apenas de grupo, mas de indivíduos também, os nossos condicionamentos, as nossas capacidades mais expandidas. Eu acho que esse termo expansão é crucial para a gente entender a ideia de cosmoética em contraposição ou complemento à ideia de ética e moral. Por quê? A meu ver, o que se chama de cosmoética, inclusive colocando uma ideia aqui um pouco polêmica ou bastante polêmica, eu arriscaria dizer que o termo cosmoética é problematizável, no mínimo, para não dizer equivocado, embora bem intencionado, porque ele parece referir à ideia de que uma ética concebida no contexto humano, ainda que num contexto humano de consciência mais ampliada, se aplique ao cosmo. Eu acho isso aí passível de dúvida e problematização. O que talvez, todavia, o conceito de cosmoética, tal como formulado pelo professor Valdo Vieira, né, algum tempo atrás, e tal como compreendido por nós, na verdade, de forma um tanto adaptada, porque eu, por exemplo, eu reconheço o pioneirismo do Valdo Vieira na concepção do conceito de cosmoética, por exemplo, e outros tantos, né, do seu trabalho pioneiro, mas eu discordo de uma série de nuances desses princípios e desses conceitos. A ideia da cosmoética, tal como configurada pelo Valdo Vieira e compreendido pela maioria de nós, está, ao que parece, relacionado ao fato de que uma pessoa que comece a estudar os fenômenos da expansão de consciência, da projeção da consciência para além do corpo físico, as experiências fora do corpo, e que, mais do que apenas estudar, se ela começa a vivenciar as experiências fora do corpo e a vivenciar as múltiplas dimensões, não apenas da realidade, mas da própria consciência, a vivência direta e o estudo criterioso da multidimensionalidade, essa palavra é chave, a vivência e o estudo da multidimensionalidade é que passa a indicar que existem novos referenciais que devem reorientar os nossos parâmetros éticos. Né? Eu não sei se eu já estou falando demais aí, quando eu tiver faltando uns 2 minutos, você me avisa, Renato, tá bom? Então, o estudo e a vivência da multidimensionalidade é que nos permite e mesmo exige a concepção de uma ideia como uma cosmoética que transcenda a ética não apenas da moral dos costumes, mas também a ética da filosofia baseada numa racionalidade materialista. Né? Porque mesmo Kant, mesmo Hegel, mesmo Aristóteles lá atrás, mesmo os contemporâneos, a maioria deles se baseia, se não numa visão estritamente materialista,
no máximo, uma visão que transcende de alguma forma o materialismo, mas que ainda se referencia muito na racionalidade tal como experimentada pelo ser humano, né? E o que a gente experimenta, todavia, como projetores conscientes e como estudantes da multidimensionalidade, é que a racionalidade é ótima, serve para uma opção de coisas, e nós devemos, de fato, elevá-la à excelência possível, tanto na compreensão quanto na aplicação da racionalidade em todas as atividades e campos do relacionamento e da interação ao nível humano. Mas o que a gente experimenta também usando a racionalidade com mais rigor e mais excelência é o limite da racionalidade. É isso que a gente experimenta. A gente percebe o quão limitada é a racionalidade, e mais do que isso, se você expande a sua consciência para além daquilo que racionalmente se chama você, ou que você possa reconhecer como você vai observar que aquilo que até então se chamava de racionalidade não está lá. Há uma outra forma de relacionamento com o real, que já não cabe mais chamar de racionalidade, pelo menos no sentido em que filosoficamente se trata de uma maneira geral, né? E muito menos do senso comum, muito mais devedor da moralidade do que da ética, né? Nesse estágio de quem estudou criteriosamente a multidimensionalidade, de quem vivenciou mais profundamente a multidimensionalidade, é que começam a despertar para a pessoa, para o experimentador, a vivência direta de exemplos de indivíduos mais emancipados do que ele e que têm um comportamento que está vinculado a uma ética mais ampla, né? E que na observação dos vários casos você vai depreendendo quais são as referências do seu mentor, quais são as referências do seu mestre, quais são as referências do amparador, quais são as referências daquilo que eu chamo de mentalidade de amparador. E você vai, então... Está quase. Quase. Tá quase. Então, você 30 vai segundos para você concluir. Falei 2 minutos, você me divertiu nos 30 segundos? Pode concluir nos 2. Tá. Mas então, à medida que você vai experimentando a multidimensionalidade e refletindo sobre a multidimensionalidade, que, na verdade, estrutura a experiência humana, né, você é obrigado a incorporar essa nova ética com esses novos referenciais. Não apenas externos, mas internos também, porque começa a surgir dentro de você uma percepção mais clara do que talvez seja o verdadeiro e definitivo, de alguma maneira, referencial para uma ética superior, que é a própria consciência, né? O que talvez nos permita conjecturar que tanto no canibal quanto no bispo Sardinha, na consciência de ambos está a ética superior, né? Mas, no nível da consciência do canibal, o certo é comer o bispo Sardinha. E no nível da consciência do bispo Sardinha, o certo é comer a sardinha, né? E talvez no nível da sardinha, o certo seja comer a minhoca. Mas essa consciência que a gente experimenta em samadhi, essa consciência que a gente experimenta em consciência expandida, talvez está já na minhoca, na sardinha, no canibal e no bispo sardinha. Só que no bispo sardinha ela está já mais preparada para aflorar, tão logo o bispo sardinha consiga destravar aqueles potenciais no jogo do entrechocar das consequências de suas escolhas morais, éticas, kármicas, de causa e efeito, né? Em síntese, é isso. Eu diria que é bom lembrar que, por mais que uma ética experimentável fora do corpo, no exemplo de uma comunidade mais equilibrada, como
as cidades espirituais, que são uma espécie de comunidades socialmente mais ideais, culturalmente mais ideais, cientificamente, tecnologicamente mais ideais, mas são compostas por seres ainda não ideais, apenas melhorados em relação a nós, em termos, sobretudo, éticos, né? E de possibilidade de percepção. Talvez, sobretudo, éticos, porque com mais possibilidade de percepção. Para começar, por estarem desencarnados e com as percepções muito mais afloradas. Mas, se continuarmos a evoluir essa consciência, talvez cheguemos a um nível onde nossos conceitos, como alguém já lembrou aqui também, já não se aplicam em absoluto. Então, nem o conceito de cosmoética se aplicaria, porque a gente seria obrigado a reconhecer que o universo, o cosmo, não é humano. O universo, o cosmo, parece não ser racional. Deus, conceito da racionalidade, inevitavelmente, um apelido que a gente usa para o inominável, né? Deus, por uma questão lógica e intuitiva, ele não pode ser nem bom e nem mal, porque tanto o bom quanto o mal, tanto o bem quanto o mal, são conceitos referentes à experiência da nossa consciência humana limitada. Então, cosmoética, tal como concebido por consciências humanas limitadas, embora mais avançadas conceitualmente do que a maioria dos terráqueos atuais, ainda assim, o conceito de cosmoética, a meu ver, ela guarda ainda limites que são característicos do nosso estágio ainda humano. Mas é sempre bom lembrar que o buraco é muito mais em cima. Mas a gente conversa sobre isso no debate. Muito bem. O Júlio, ele como filósofo, né, ele não fala, ele dá aula, né? Então, quando pega um assunto, ele dá uma mini aula para a gente, né? Olha que